A gente tem sido desafiados por Deus. Nós temos sido desafiados por Deus a um tempo de meditação, a uma série de sermões que tratam desse senhorio de Deus que redime a nossa vida. E a gente viu que esse processo de redenção, ela se expressa, do nosso ponto de vista, em diversos anseios, meus irmãos. A gente viu que a gente tem anseio por justiça. Então a gente se encontra com a justiça de Deus, que justifica a nossa vida, que nos transforma. A gente viu que a gente tem assim, um anseio muito profundo por espiritualidade. E a gente viu que essa espiritualidade ela só se encontra na nossa comunhão com Ele pela graça. A gente viu também que nós ansiamos profundamente por relacionamentos, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus trino, que se relaciona Pai, Filho e Espírito Santo eternamente, e que somente Ele pode redimir os nossos relacionamentos. E hoje, no fim dessa série, a gente vai falar sobre um outro anseio, que talvez seja o anseio dos anseios, o anseio profundo da humanidade, que é um anseio por felicidade. E a gente percebe que a Bíblia inteira, e eu me senti, confesso que, tentado inicialmente em pautar toda essa exposição sobre essa redenção de Deus, somente no livro de Salmos. Só que quando a gente vai olhar a Bíblia como um todo, ela expressa versículo a versículo esse senhorio de Cristo, esse senhorio divino, e essa forma e plano de Deus, de abarcar toda a nossa existência e de suprir cada um desses anseios. Então a gente pode diversificar e abrir, e expor diversos textos, de diversos tipos, dos poéticos, evangelhos, e hoje a gente vai para um livro histórico, o livro de Neemias. Vamos para o capítulo 8 de Neemias, e eu quero te convidar, meu irmão, muito prazer, e numa expectativa assim muito grande, que Deus fale ao teu coração como Ele falou ao meu. A gente vai de Neemias, do capítulo 8, do primeiro versículo até o versículo 12. Neemias, capítulo 8, do primeiro versículo até o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, e leu o livro diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazeias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazeias, Quelita,
Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que se entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Que texto maravilhoso! Vamos orar, agradecer a Deus por isso, pedir a Ele que Ele continue falando com a gente. Pai, esse texto é muito poderoso, Senhor. É a Tua palavra. É o verbo, Pai, que a gente leu, que a gente vê, que a gente presencia, que nos transforma, que nos faz exultar, que nos preenche, Pai, completamente. Que essa palavra, Pai, superabunde nessa manhã. Explica ao nosso coração essa palavra, Pai. Faz a gente entender essa palavra, Deus. Faz com que a Tua presença santa seja a nossa força, Pai. E que a gente assim exulte de alegria e saia daqui transformado nessa manhã, Deus. No nome de Jesus. Amém e amém. Felicidade. Esse é o grande anseio do coração humano. Parece que toda a busca por progresso, toda a busca seja de caráter individual ou coletivo, por crescimento, por desenvolvimento na vida, visa essa felicidade, visa essa necessidade de alegria, de contentamento. Quantas definições, meus irmãos, ao longo da história não houveram para a felicidade? A filosofia tem explicações, psicologia tem explicações, quantas definições não existem. Porém, texto que a gente leu, assim como toda a nossa vida cristã, ela abre uma porta, desvela, desnuda, escancara assim, toda uma janela para uma nova fronteira no que tange à felicidade. Sem a gente considerar as nossas profundezas espirituais, a gente nunca vai conseguir entender que caminho é esse biblicamente. Sem a gente perceber que nós fomos criados por Deus e que Ele é a fonte suprema de toda a felicidade, a gente nunca vai entender o que é felicidade. Todos os nossos conceitos de felicidade vão estar pautados nesse mundo. Então o que é que a gente pode fazer a esse respeito? O texto que a gente leu trata de um povo que fez essa descoberta. E para a gente compreender isso daqui que a gente leu, é preciso a gente retroceder na história de Israel. A gente leu um texto de um povo que estava em franco processo de reconstrução, de reforma, de redenção. Eles tinham encontrado um Deus que estava redimindo a sua humanidade. Eles tinham encontrado um Deus que estava num processo de redenção, de reconstrução, de resgate da sua identidade como povo diante dele. Era o povo que se chama povo de Deus, conhecido pelo nome de Deus. E se havia uma necessidade de restauração, é porque houve uma destruição. E a destruição de Israel se deu muito e totalmente pela idolatria que se instalou em Israel. Toda a desgraça da humanidade acontece quando a idolatria se instala. E em se instalando a idolatria, toda destruição acontece. Isso porque
a nossa felicidade ou infelicidade consiste numa escolha que a humanidade fez. E que nós somos fadados a fazer também. Nós podemos optar por poder ou por amor. O poder, ele sempre visa a autorrealização. O poder, ele sempre visa autocrescimento. Para que isso aconteça, nós temos que pisar uns nos outros. Porque o poder, ele tem que ser dado a um número reduzido de pessoas, quando não a uma pessoa só. Esse poder, ele faz com que famílias sacrifiquem seus filhos, sacrifiquem suas esposas, seu marido. Esse poder demanda que a gente sacrifique tudo que a gente é e que a gente tem para a gente obter essa realização. O povo de Israel foi atrás desse negócio aí. E constituiu para si vários ídolos, onde arranjou entre outras nações que prometiam fertilidade, que prometiam fecundidade, que prometiam vitória nas guerras, que prometiam uma felicidade, mas que no final das contas só trouxe destruição. E não foi sem aviso de Deus. Deus avisou reiteradas vezes. Todo o caminho de idolatria produz destruição. Toda sediância pelo poder produz destruição. O outro lado da moeda é o amor. E aí vem Deus, que restaura essa comunhão em amor. Todo poder é intoxicante. E todo poder absoluto é absolutamente destrutivo. Ele vai acabar com cada um de nós. Porque o poder a gente quer para si. E quando a gente quer para si, a gente esquece dos outros. E tudo que a gente faz e tudo que a gente é passa a ser destrutivo. Onde a gente chega, a destruição se instala. Existe uma necessidade somente da gente para a gente, por a gente mesmo. E isso nunca se esgota. Por outro lado, o amor é de doação. E é isso que a gente vê nesse Deus, nessa passagem. É isso que a gente vê nisso tudo daí. E é isso que a gente vê como opção de vida para cada um de nós. E não foi diferente com o próprio Jesus Cristo. Ele foi tentado por Satanás a sempre obter poder. Manifestar poder. Usufruir do poder. Transforma essa pedra em pão. Eu vou te dar o mundo inteiro. Sempre poder. Mas Jesus sempre optou por amor. E agora o povo tem exposta a lei. E uma vez que é exposta essa lei, eles podem mais uma vez escolher. O que você quer para a vida, meu querido irmão? O poder da realização ou o amor da autonegação e da entrega? Fazer essa escolha pelo amor não é simplesmente uma mudança de hábitos, de comportamento. Não é disso que o texto está falando. Preste atenção em todo o texto. Preste atenção que a gente precisa de uma mudança no coração da gente. Para que a gente não se torne possessivo. Para que a gente não se torne manipulador, controlador das outras pessoas. Controlador até do próprio Deus. A gente precisa aprender esse caminho de amar. E isso vai implicar numa completa rendição do meu próprio eu. Do meu próprio ego. A verdadeira liberdade, então, meu irmão, não consiste e não reside absolutamente em manter as coisas sob controle, mas em abrir mão. Não consiste em ter para si, mas em dar. Essa autoentrega significa ao mesmo tempo entregar as nossas feridas pessoais. E não tentar curá-las sozinho. Ter esse poder de autocura. Isso não existe para a gente. Essa autoajuda não existe para a gente. Não está ao nosso alcance, não está no nosso poder. É preciso que a gente entregue. E é a partir dessa entrega que a gente vai percebendo que Deus é capaz de governar a nossa vida. É a partir dessa entrega a Deus que a gente vai vendo que Deus ele vai exterminando essas nossas compulsões pelo poder.
essas nossas compulsões pela nossa felicidade autoimposta e autodeclarada e autodefinida. É a partir dessa entrega que a gente vai vendo quão em débito com Ele a gente está. Porque naquilo que é impossível para nós construir, a saber, a nossa felicidade, a Ele é possível. Naquilo que é impossível para a gente, na construção da nossa paz interior, a Ele é possível. E quando a gente vai entregando a Ele a nossa vida, a gente vai descobrindo, pasmado, que o nosso Deus, Ele quer se reconciliar com a gente. Foi isso que o povo de Israel estava descobrindo aqui. É isso que leva ele às lágrimas. Ele descobre que havia pecado, porque a lei denuncia pecado. Mas que ao mesmo tempo havia um Deus que queria se reconciliar. Em lugar dessa existência animal, somente guiada por desejos compulsivos, inconscientes até para as nossas reais necessidades, portanto animal, destituído de capacidade real de raciocinar acima do sol, acima da existência, destituído totalmente dessa capacidade de transcender esse mundo, de ver a eternidade. A gente vai começar a ver agora que a verdadeira felicidade, ela é possível a gente, mas que ela tem peso de majestade e de glória, porque ela reside no próprio Deus. A partir dessa realidade é que a gente percebe que os nossos maiores sonhos, eles são tão pequenos, que as nossas grandes aspirações da vida, elas são tão pequenas, são tão baratas, são tão efêmeras, são tão passageiras, que a gente vai dizer assim: o que é que tem por trás? O que é que vem depois? E sabe o que é que a gente vai descobrir? Que a gente se aborrece por tão pouco, não é verdade? Que a gente se fere por tão pouco, quando a gente olha para a felicidade que tem esse peso de glória. Ah, meu querido irmão, a gente descobre que a gente não tem real motivo nesse mundo para a infelicidade. Se o alvo dos nossos pensamentos é Deus e as coisas que pertencem a Ele, então a nossa vontade é convertida em vontade de amar. Porque é o Espírito que dá a vida, que faz perceber pelo modo de amar. É quando a gente começa a expressar esse amor, que as outras pessoas vão olhar para a gente e vai dizer assim: eu estou me sentindo amado, eu estou percebendo a presença de Deus. E você percebe que aqui existia um líder chamado Esdras, que explicava essa palavra. Que bênção, meu irmão, seu nome é. Sabia que quando eu estava lendo nesse texto, eu orei assim: só faltava Esdras ser o ministro de louvor nessa manhã. Está vendo como Deus é bom? Ele é maravilhoso, meu irmão. Porque ele traz assim uma presença desse líder, que mostra amor. Capaz de sair de dentro de si mesmo para dizer ao povo: hoje é dia de alegria, então se alegra. Hoje é dia de felicidade, então vai para a felicidade. Esse que é o caminho bom da gente, meu irmão. Essa conversão real dos desejos do nosso coração que produzem na gente essa vida e essa exultação verdadeira. Então, a pergunta que resta para a gente é: como é que a gente pode ver Deus como fonte e o cumprimento de toda a nossa felicidade? Primeira coisa que a gente tem que entender, e que esse texto expressa bem, é que esse Deus maravilhoso demanda da gente uma rendição completa. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Perceba, meu irmão, que do versículo 1 ao versículo 6, é isso que esse texto expressa. O povo se junta, se une, mudando totalmente o coração. Uma vez que era um povo totalmente desunido, que cada um procurava o seu próprio interesse, agora é um povo que se une, se junta a uma só, desde manhã até o horário mais quente do dia, para ouvir a palavra. E uma vez que esse povo ouve a palavra, e que esse ministro de Deus
fala amém e amém, esse povo ergue as mãos, se curva com o rosto em pó, num ato de total rendição. Esse gesto, naquela realidade, naquela cultura, é um gesto de todo o coração, dizendo assim: eu estou rendido a uma coisa que é muito maior do que eu. Eu descobri algo para mim que é muito maior do que eu. E o que é essa coisa? É a eternidade. O povo se sentiu visitado pela eternidade de Deus. O povo se sentiu visitado pela presença de Deus. Meu querido irmão, eu quero fazer essa pergunta para você. Você já se sentiu na sua vida visitado por essa presença maravilhosa, a ponto de você não sentir que resta outra alternativa a você, se não se render, se prostrar, render louvores a Ele, dizer assim: eu estou rendido a essa presença. Porque a presença soberana do nosso Deus só dá essa alternativa a cada um de nós. Todo projeto de felicidade desse mundo é baseado num projeto de poder limitado, porque cada ser humano, por capaz que seja, é limitado. Então todo projeto de poder ele vai ser frustrante, todo projeto de poder ele vai ser falho, e todo projeto de poder vai levar irremediavelmente você à infelicidade. Por outro lado, o projeto de amor de Deus, ele é eterno e infinito por definição, porque o nosso Deus é infinito. Qual é o risco que a gente corre? O risco que a gente corre, meu irmão, minha irmã, é a gente se sentir à vontade nesse mundo. É a gente achar que esse mundo é a casa da gente. É também a gente se acostumar com o sagrado. É se acostumar com os domingos. É se acostumar com a leitura da palavra. É achar que Deus e a presença dele é uma coisa banal e qualquer, e que a gente pode, assim, conviver com essas coisas como se fossem realidades normais, rotineiras, cotidianas a cada um de nós. E não é. Por quê? Simples demais. Porque uma vez que nós encontramos com Deus e nos rendemos a Ele, nós estamos sendo comunicados sobre a pessoa mais íntima de Deus. E uma vez que você está conectado a essa presença mais íntima, você está conectado àquele que criou a sua própria humanidade, você nunca mais vai se sentir o mesmo. Nunca mais. Essa é a natureza essencial da nossa felicidade. É estar em contato com o nosso Deus. Dessa forma, Ele é a base de toda bondade, de toda felicidade. Contudo, essa felicidade não é restritiva. Essa felicidade não é simplesmente para mim. Essa felicidade ela é expansiva, ela vaza da gente, ela é extravasada através de nós. Porque uma vez conectados com a nossa própria humanidade, nós estamos conectados, como nós já vimos aqui em outro momento, com um Deus trino que relaciona-se entre si eternamente. E o que a gente sai, meu irmão, atrás, não é de obter poder, mas é de amar as outras pessoas. É de se conectar aos outros. É de oferecer perdão aos outros. É de oferecer graça aos outros. E preste atenção que esse texto mostra isso de uma forma clara. Tem um momento que eles dizem assim, gente, Neemias, aliás, fala assim, gente, hoje não é dia de tristeza não, é dia de muita alegria. E tem mais. Chama todo mundo, até quem não tem nada, mas chama para fazer parte. A nossa felicidade nunca está restrita a nós mesmos. Ela é tão forte, ela é tão infinita, ela tem um peso de eternidade tão grande que ela sai de dentro da gente como um rio de água viva. Ela é extravasada de dentro da gente, ela flui de dentro da gente como um rio de água viva. Essa é a felicidade do cristão. Nunca fica aqui dentro, sempre sai. Ela sempre é mais forte do que a mágoa, ela sempre é mais forte do que o ressentimento, ela é sempre mais forte do que as angústias, ela é sempre mais forte do que as circunstâncias. Ela é infinita. Essa é a graça de Deus, essa é a felicidade de Deus. É isso que Deus quer instalar no teu coração. Você está entendendo, meu querido irmão, que isso é com você nessa manhã, aqui. Que o Senhor trouxe você para essa manhã, aqui nesse lugar santo, para você entender que o único caminho real e possível de felicidade para o seu e para o meu coração está na presença infinita, eterna, poderosa, soberana dEle. E somente dEle. E não há outro caminho para a gente.
Aí você vai ver, meu querido, essa felicidade curando você por dentro. Você descobrindo que esse caminho de felicidade, ele é um bálsamo para a alma. Ele se torna maior do que qualquer outra coisa. Aí você vai notando essa paz se instalando no seu coração de uma forma tão forte e ao mesmo tempo tão suavemente que você vai se perceber mudando. Aí você não se aborrece mais com tanta facilidade. Aí você não perde as estribeiras com tanta facilidade. Você está mudando. Olha que coisa maravilhosa a partir da rendição a Ele. E é somente nele. Preste atenção no que falou Santo Agostinho. Que coisa linda. Existe uma alegria que não é concedida aos que não amam a Ti, ó Deus, mas apenas aos que amam a Ti somente. Tu mesmo és a alegria deles. O Senhor é a nossa alegria. Você percebe que isso está aqui nesse texto. Você percebe que a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Esse negócio aqui. Só que isso só chega ao nosso coração através desse ato de rendição. Porque é a alegria do Senhor. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor do nosso coração. Ele é quem manda. Então a gente tem que se render totalmente a Ele. Única maneira, portanto, do seu anseio de felicidade ser suprido é através da rendição total a Ele. Não dá para negociar, meu irmão. Não dá para ser de outro jeito, meu irmão. Quando a gente se rende a Deus e as coisas que agradam a Ele, portanto, então esse processo de construção da nossa felicidade entra em curso. Ela dá origem a essa vida nova para a gente. Ao mesmo tempo, ela nutre a nossa vida e ela contagia todo mundo que está ao nosso redor. É quando esse salmo maravilhoso diz assim, que onde você pisa nasce um manancial. Isso é vida. É felicidade. É paz mais forte do que as inquietações. É o silêncio mais alto que o ruído. Maravilha de Deus para a gente. Qual é a chave para isso tudo? É uma rendição constante. Isso não é uma coisa que acontece uma vez só, meu irmão. A chave para isso tudo é uma constante relação de permuta. De alguma coisa de menor valor para uma coisa de maior valor. E como é que a gente consegue discernir isso? Como é que a gente consegue na vida da gente discernir aquilo que é de menor valor para o que é de maior valor? A gente se engana com tanta facilidade, não é verdade? A gente se deixa levar por propaganda e num final de ano como esse, tantas propagandas, tantas propostas nos chegam e nos batem. Tantas tentações. Qual é o caminho da gente? Como é que a gente não pode se deixar enredar? Como é que a gente faz esse discernimento para a gente saber o que tem pouco e o que tem muito valor? O que vale a pena na vida? Como a gente escolher as nossas batalhas e os nossos enfrentamentos? O próprio texto responde esse negócio aí para a gente. A palavra de Deus ela é maravilhosa, porque essa proximidade de Deus, ela é proximidade com o Senhor, que redime a gente de uma forma tão completa, que nos leva a esse segundo ponto. É simples demais, é meditando na palavra dEle. É levando uma vida de oração, de louvor a Ele, e é crescendo no amor desse Deus. Preste atenção que o versículo 7º e o versículo 8º tratam dessa realidade. Porque agora o povo leu a lei inteira, se rendeu totalmente a esse Deus, viu que aquilo ali é palavra dEle, é comunhão com Ele. Só que agora, sabe o que é que vai acontecer? PG. Que coisa linda. Escola dominical. Sabe o que é que vai acontecer agora? Um povo que se reúne ao redor de pastores, de gente que vai explicar a lei para eles. Que vai trazer meditação sobre a lei. Vai trazer compreensão. Ô meu querido irmão, você que está aqui nessa manhã, de repente você lidera algum ministério de ensino na igreja, você é professor, você é líder de PG, você sabia que você é uma bênção na vida dessa igreja?
Você sabe, meu querido irmão, que você, meu querido irmão que está nessa manhã, que tem meditado na palavra de Deus e tem compartilhado essa palavra de Deus, por onde quer que você vai, você pode ser uma bênção maravilhosa na vida das pessoas, porque agora você está trazendo uma coisa diferente para o mundo. Você está fazendo o mundo transcender. Você está fazendo com que as pessoas elas saiam dessa existência isolada de Deus e agora para um processo de comunhão completo com Deus. E aqui a gente vê esse povo meditando na palavra, pensando na palavra, sendo explicado sobre a palavra e, portanto, sobre aquilo que vale e o que não vale, o que é bom e o que é ruim. O que é certo e o que é errado. Está sendo oferecido a esse povo aqui um caminho de sabedoria, muito mais do que conhecimento. Está sendo oferecido a esse povo um caminho de relacionamento com Deus. Porque relacionamento com Deus não é algo que se restringe a coletar informações sobre Deus, mas a estar conectado com Ele e a saber o que Deus gosta e o que Deus não gosta, o que Ele se agrada e o que Deus não se agrada. E isso daí é que dá esse conhecimento pessoal, porque comunica as próprias emoções de Deus, o que o entristece, o que o alegra. Esse negócio aí que é maravilhoso para a vida da gente. Em contrapartida, a gente vê esse Deus que tem compaixão da sua própria criação. Esse Deus que conhece as nossas carências específicas do nosso próprio coração. Aos poucos a gente vai percebendo que esse Deus tem uma palavra que é dirigida ao povo dele, para o povo dele meditar. É esse Deus que vai nos alimentar nessa palavra, nessas convicções. Essa palavra responde aos nossos anseios mais profundos, meu irmão. E essa palavra que vai alimentando essa carência da gente, essa palavra que vai, aliás, debelando, destruindo essa carência do coração da gente. E está para o povo de Israel assim como Jesus está para a gente. Você percebe que tudo que está acontecendo nesse texto é uma figura do nosso encontro com Jesus? Por quê? É simples, porque Ele é a palavra encarnada. Porque essa palavra que esse povo estava lendo aqui é que conectava ele de novo a Deus. E o verbo que se fez carne e habitou entre nós, essa palavra revelada de Deus. Ele nos comunicou sobre Deus, Ele nos fez meditar sobre Deus, Ele trouxe ensinamento profundo e doutrina verdadeira para cada um de nós, Ele nos conecta a Deus. Então, meu querido irmão, preste atenção nisso, que toda a meditação de cada um de nós cristãos deve se dar a partir dessa cruz que nos conecta a Ele. A gente deve meditar nas coisas da cruz, na ressurreição, na morte, na vinda de Jesus. É isso tudo que deve permear a nossa mente e o nosso coração. Sem a gente compreender essa mensagem como um todo, sabe o que vai restar para a gente? Frustração. Sabe por quê? Porque é simples demais. Uma vez você é comunicado que um Jesus veio, morreu e ressuscitou, porque um Deus ele estava irado com o povo. Ok, é isso. A informação da cruz é essa. Só que isso não produz em nós absolutamente nada. Só que quando a gente entende isso em nível pessoal, e a gente entende que esse Deus, na cruz, queria mesmo era se reconciliar com a gente, muita coisa muda no coração da gente. Sabe o que é que muda no coração da gente? As nossas emoções. A gente sofre assim o risco, e a gente corre o risco todos os dias, de ter uma meditação na palavra de caráter meramente acadêmico. De ler autores bons, de fazer estudos em nível acadêmico muito bons, de ter uma Bíblia muito boa, não é? Hoje tem Bíblia de todo tipo, com estudo, com notas arqueológicas, com absolutamente tudo. Existe uma bibliografia muito vasta sobre toda a Bíblia. E se a gente lê a teologia simplesmente como teologia, isso não produz nada para a gente. No entanto, se a gente entende que existe um Deus de amor nos céus, que tem interesse em você, em se reconciliar com você, você vai entender o seguinte, que todas as disposições do seu coração, elas vão mudar.
Aquele povo estava ali reunido naquele dia. E eles leram a lei. E na lei eles entenderam que o caminho deles era o inferno. Isso produziu uma angústia para eles. Sabe o que isso produziu em primeiro lugar? A sensação de pobreza de espírito, de humildade de espírito. Eles disseram assim: rapaz, realmente a gente merece o inferno. A gente não tem outro caminho para a gente. Se a gente lê a teologia pela teologia, a gente vai se tornar gente cética, fria, seca, entristecida. E para por aí. Só que vem a outra bem-aventurança. As outras bem-aventuranças. Vem a bem-aventurança que comunica para a gente que esse Deus que vê a gente nesse estado, quer suprir as nossas necessidades e carências mais profundas. E a maior necessidade e carência que a gente tem é dele. E uma vez que ele chega no coração da gente, ele transforma o nosso coração. E aí a gente vê os últimos versículos, versículos do 9 a 12. Deus ele mudando o humor e o estado emocional do povo. É quando o conhecimento acadêmico, ele também transcende para um conhecimento íntimo e pessoal. Porque a gente descobre que Deus, ele tem emoções. E que essas emoções do nosso Criador eram nossas emoções a priori, na origem, na nossa estrutura inicial, na nossa essência. Qual é essa emoção primordial de Deus? Felicidade. Porque existe uma lógica aqui, meu querido irmão. Um Deus que se resigna à eternidade de mágoa com a sua criação, ele não pode ser um Deus feliz. Um Deus que é resignado a um estado de mágoa à sua criação eterna, dizendo assim: eu não quero mais conversa com essa criação, eu vou destruir essa criação não presta para mim. Eu criei e ela me feriu, ela me magoou, ela me fez mal. Isso não seria um Deus verdadeiro, isso não seria um Deus feliz, mas um Deus infinitamente poderoso em amor e poder, ele não deixa de amar. Pelo contrário, ele ama tanto a sua criação que ele quer restaurar essa criação. Ele é o pai da figura do filho pródigo. Ele olha para o filho acabado, assim, vestido em farrapos, sujo, fedorento, e diz assim: mas por trás de todo esse grude, esse farrapo, está meu filho, e eu quero ele para mim. Ele olha para cada um de nós, perdido, e diz assim: eu quero restaurar a tua vida. Eu quero restaurar as tuas emoções. Eu quero restaurar acabar com as tuas compulsões. Eu quero acabar com o teu pecado. Eu quero acabar com o cinismo. Eu quero acabar com o empedramento. Eu quero acabar até com o bom mocismo, com o legalismo. Eu quero acabar com esse negócio todo aí. Eu quero que você tenha um encontro pessoal comigo. Porque se você acha que você sabe o que é felicidade, meu querido, espere até você ter um contato pessoal íntimo com esse Deus. Deus muda o humor daquele povo. E aí a gente vê do versículo 9 ao versículo 12. Neemias, que era governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide comer carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a vossa força. Preste atenção, meu querido, que a gente já está caminhando para esses momentos finais, e isso é para o meu e para o seu coração. O povo, até então, só tinha entendido que existia um Deus que sabia o que era certo e o que é errado, e que esse povo estava caminhando pelo que era errado. Tinha entendido isso. Esse povo tinha entendido informações sobre Deus, acerca dele, somente. Mas agora esse povo entende que esse Deus queria um tempo não somente de explicar sobre a pessoa deles, mas de dizer assim: muito prazer, eu sou o seu pai, eu sou o teu criador, eu quero te restaurar comigo e em mim lá dentro, numa comunhão tão profunda e tão densa. E eu estou disposto a tudo para isso. E Deus, ele sai do céu e vem à terra para dizer assim: eu quero que você se consagre a mim.
esse dia é o dia consagrado a Deus. Em outras palavras, o que isso significa para cada um de nós é: Deus está aqui. Deus não está longe, Deus está perto. Deus, ele se faz presente. Deus, ele se faz íntimo. Deus, ele se faz pessoal. Deus, ele quer olhar nos teus olhos. Deus, ele quer esquadrinhar o teu coração. Deus, ele quer que você se dê a ele, se abra para ele, porque ele já sabe tudo que está lá dentro. Mas agora falta um desabafo da alma. Falta uma abertura total. Falta um confessar de pecados. Falta você dizer assim: Deus, o que está dentro do meu coração eu não quero o Senhor. O que é que eu faço com isso aqui? Aí Deus vai dizer assim: mas eu quero você. Deixa o meu amor suplantar o teu pecado, porque onde havia o pecado superabundou a graça, e isso daí é implacável, irrefreável, é poderoso demais. Não há morte que resista à vida. A morte é solitária, a vida anda acompanhada. A morte é solitária, ela é isolada, ela é sozinha. Mas ela não é fatal. Porque o sacrifício de Cristo, dele, nos restaurou em comunhão com o nosso Deus. Ele abre esse caminho para você se conectar à sua verdadeira felicidade. Uma vez que esse caminho está aberto e que você sabe onde essa felicidade habita, você não vai querer outra coisa, meu querido. E uma vez que você sabe que esse Deus, ele tem interesse pessoal na sua felicidade, você se sente fortalecido. A alegria do Senhor te ampara. O original aqui diz isso. A alegria do Senhor é a tua força, é Ele que te anima, Ele que te ampara, é Ele que te faz transcender sobre as circunstâncias, é Ele que te faz enxergar que havia um abismo e agora não há mais, é Ele que te faz enxergar que todas as coisas desse mundo, elas são efêmeras e passageiras, que elas vão passar, que elas são extremamente transitórias, mas que Ele jamais vai passar, e Ele tem um interesse pessoal em você. Ele é a sua força e a sua alegria. É essa alegria dele. Dele aqui é da pessoalidade, da essência dele. Você está entendendo aqui que está embutido aqui nesse pequeno versículo esse sacrifício de Cristo? Porque ele se dá para a gente. Ele dá essa força para a gente. Ele dá esse amparo para a gente. Aí eu te pergunto assim: o que é que a gente fez para merecer isso? Quanto é que a gente deve pagar por isso? Aí Deus vai dizer assim: meu querido, preste atenção. Isso é graça. Isso é favor imerecido. Isso é porque Ele quer. E por que Ele quer? Porque Ele está expressando quem Ele é, o amor dEle. E esse amor te contagia, e Ele te pervade, Ele te domina. Ele vai no fundo do seu ser, Ele brota lá de dentro. E esse negócio aos poucos vai te mudando. Gradualmente você vai vendo essa sua tristeza se transformar em alegria. Porque você vai descobrindo que aquilo que te causa tristeza é menor do que aquilo que te causa alegria. Você está permutando aquilo de menor valor para o que de maior valor. E o que é que existe de mais precioso neste universo, senão a vida do próprio Deus? E Ele deu a vida por você. Aquilo de mais precioso que existe no universo, Ele deu por nós. Vida dele. Só que é tão vida que não permaneceu na morte, antes ressuscitou. Ele sai de dentro dele. Ele vence a própria morte. E quando a gente encontra a Ele, e somente a Ele, a gente vai se perceber diferente nesse mundo. A gente vai perceber que toda a causa de morte que se abate no nosso coração, ela é suplantada por toda a causa de vida que impera no nosso coração. E o que é que impera no nosso coração? Ele. E onde é que isso vai se dar na vida da gente? Na meditação da palavra. E aí o povo sai feliz, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Agora eles viram o quadro completo. Eles viram que não só existe um Deus irado, mas eles viram que existe um Deus amoroso,
pleno de misericórdia e poder, que disse assim: eu quero você. Aí o povo mudou o senso de humor totalmente, da tristeza para a alegria, porque essa felicidade de Deus, ela governa sobre as nossas próprias emoções. E vai ter momento que Deus vai dizer assim para você: chore com quem chora, e se alegre com quem se alegra. A gente vai notar que as nossas emoções, elas vão ser orquestradas, harmonizadas por Deus. Que as nossas emoções vão ser dadas por Ele, na hora dEle e para Ele. Perdão, irmãos. E que não existe outro caminho para a gente, se não se render a Ele. Portanto, o que é que de prático pode ficar para a gente nessa manhã? Que a gente deve meditar nele. O nosso anseio de felicidade vai ser saciado quando a gente meditar em Deus. E a gente medita nele, na palavra. Foi assim que o povo de Israel aqui, foi assim que o povo que estava destruído aqui encontrou a sua alegria. E encontrando a sua alegria, saiu para dividir tudo com quem não tinha nada. É daqui onde brota a nossa generosidade. É daqui onde brota o nosso desprendimento. Nunca é de um sentimento de culpa. Nunca. É daqui onde brota toda a nossa gentileza. É daqui, dessa alegria, onde brota a nossa sensibilidade para o outro. Para se reconciliar. Para buscar. Para olhar com misericórdia. O que é que a gente pode dizer finalmente? Eu não encontro uma outra coisa para dizer, senão uma frase do Pascal, que ele falou assim: a felicidade não se encontra dentro ou fora de nós, mas está em Deus, seja dentro, seja fora de nós. Quando esse Deus, ele se manifesta a gente vê que não tem capacidade nenhuma para a felicidade. Mas a gente descobre ao mesmo tempo que Deus é a felicidade. E que essa felicidade, essa alegria, ela nos alimenta, ela nos fortalece, ela nos ampara, ela nos protege. E ela é extravasada da gente. Em fruto do Espírito. O que fazer, portanto? Se renda a Ele. E essa rendição, ela é pautada por medite na palavra dEle. E na prática, meu querido, significa que você vai ter que redirecionar seu tempo. Significa que você vai ter que cuidar das suas prioridades. Significa que você vai ter que pensar quanto tempo de oração, quanto tempo de leitura da palavra, quanta confissão de pecado, quanto tempo de louvor real e verdadeiro a gente tem que ter a Ele. Isso é um caminho nosso. Não existe nada mais prático do que isso. E eu prometo que agora, para finalizar, eu lembro de algo que aquele grande homem de Deus, John Stott, ele falou. Um homem que escreveu tantos livros, não é? Foi um pastorzão. Mas que ele falou para alguns pastores e seminaristas que estavam com ele. Quando ele foi perguntado assim: como é que o senhor mantém tanta vitalidade espiritual para escrever tantos livros, para estar em tantos eventos? Porque ele dava muita palestra, né? Escrevia muitos livros, com a idade já tão avançada. Aí ele disse assim: olha, é simples. Eu costumo ler a Bíblia todo dia e eu não falto à igreja aos domingos. E sempre que tem a comunhão eu participo. É isso. A gente às vezes burocratiza tanto, né, a nossa comunhão com Deus. A gente acha que para ter comunhão com o Pai precisa de tanta coisa. E Deus quer seu coração, meu irmão. Deus quer somente isso. Então se entregue a Ele. E é essa oração que a gente vai fazer agora. A gente vai orar pedindo a Deus que Ele receba o nosso coração. Vamos orar? Deus, esse é o nosso pedido. Recebe, Pai, o nosso coração. Recebe, Pai, a nossa vida do jeito que ela está, Deus. E olha, Pai, o nosso coração lá dentro.
Às vezes, Deus, com tanto pecado, às vezes, Pai, com tanta angústia, com tanta ansiedade, às vezes, Deus, com tantos cansaços, Pai, tantas frustrações. Mas olha, Pai, recebe esse coração quebrado, recebe, Deus, esse coração abatido, talvez meio melancólico, amargurado, mas recebe, Pai, e nos faz, Deus, transcender, olhar para as coisas do alto, meditar nas tuas coisas, Pai, porque a gente está aprendendo que o significado da felicidade não está na gente, mas está no Senhor. Então dá a gente, Pai, esse caminho, Deus, de meditar em Ti, Pai, dia e noite, Senhor, e que essa palavra não se aparte do nosso coração, que essa palavra sempre tenha, assim, a última voz, Pai, na nossa alma e na nossa mente, que ela sempre impere sobre os nossos desejos e vontades, Deus, que ela sempre fale mais alto no momento da tentação e da provação, Pai, que ela seja a nossa força, Pai, que essa alegria seja o nosso amparo, Deus, em nome de Jesus, amém e amém, meus irmãos. Vamos louvar?